Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Este é o meu filho amado, o escolhido. Escutai o que ele diz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Num tempo de profundo silêncio, invoquemos o auxílio do Espírito Santo para que alcancemos a graça de compreender o que ele diz. Só o Espírito pode nos alcançar a plena compreensão do que ele diz. Peçamos, invoquemos seu auxílio. Amém. Irmãs, irmãos, no caminho para a Páscoa, o Senhor Jesus nos leva, nos traz hoje sobre esta montanha. Na oração da missa de hoje, diz que nós subimos à montanha para que o Senhor possa purificar o olhar da nossa fé. Isso é tão bonito. Purificar o olhar da fé. Subir à montanha para rezar.
para transfigurar e depois descer, escutar e obedecer. Subir, transfigurar, purificar o olhar e depois descer, escutar, obedecer. Curioso que purifica o olhar para recuperar a escuta. Isso é impressionante. Purificar a visão da fé para recuperar a qualidade da escuta. Esse exercício, ele é dificílimo, porque nós somos os homens e as mulheres da cultura que perde cada vez mais a capacidade da escuta. As dominicanas e as salesianas, mestras da educação, sabem o quanto, sobretudo as senhoras irmãs mais velhas, que deram longos anos de suas vidas na educação, são testemunhas de uma cultura que foi perdendo cada vez mais a identidade cristã e a capacidade de escuta. Não é isso, irmãs? Degenera o cristianismo na medida que degenera a capacidade de escuta. Vamos ao Evangelho. Você tem aí a folha, o número 6 do seu folheto. É isso mesmo? Sim. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Leiam comigo. E subiu à montanha para rezar. O que é que estava acontecendo que Jesus precisou parar sua viagem, escolher dentre os 12 apóstolos, dentre os 72 discípulos, apenas 3, e subir com eles? Levou-os a uma montanha para rezar. Não levou para qualquer coisa, levou consigo, subiu à montanha para rezar. Para rezar, a gente precisa subir. A gente não pode ficar sempre no nível das coisas comuns. É preciso sair do ambiente das coisas comuns, senão a gente não reza. Não é sair da realidade para fugir da realidade, mas para ser qualificado e capacitado para voltar para a realidade e enfrentá-la. A religião e a reza não é um recurso de alienação. Um bando de gente que entra na igreja, entra em transe, até esquece os problemas. A oração cristã não é um mecanismo de fuga de alienação. Sai da realidade para enxergá-la melhor, para escutar Deus. Rezar é o que a gente vai ver, é escutar Deus e descer e enfrentar a realidade. Que realidade é essa que os discípulos tinham dificuldade? Nós estamos no versículo 28 de Lucas. Quem está em casa rezando conosco, já tem a sua Bíblia aberta aí, está versículo 28b. Porque a primeira parte do versículo 28 diz assim: 8 dias depois. E 8 dias depois, o que vem antes é exatamente a cena em que Jesus leva os 12, os discípulos, para um lugar afastado. Pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles dizem que todo mundo pensa que Jesus é um profeta. E Pedro confessa: tu és o Messias. Imediatamente após Pedro confessar Jesus o Messias, Jesus anuncia pela segunda vez que eles estão empolgados, seguindo Jesus o Messias, mas em Jerusalém ele será perseguido, rejeitado e morto na cruz e ressuscitará. E ainda diz aos discípulos: lá em Jerusalém está a minha cruz. Agora, quem quiser me seguir, tome sua cruz agora. Renuncie a si, tome sua cruz e me siga.
Nós já temos que ter nossa cruz. A de Jesus está em Jerusalém. A nossa já deve estar conosco. Pronto. Quando Jesus anuncia que ele vai ser o Messias pregado na cruz, morto, e ainda diz aos discípulos que a condição para os discípulos continuarem seguindo-o é que cada um faça a renúncia de si, tome sua cruz e o siga. Isso causa nos discípulos um desencanto. É sempre muito ruim receber notícia ruim, não é? É sofrido receber notícia ruim. Pegue sua cruz, siga-me. Chegando em Jerusalém, eu vou passar por esse horror. Sigam-me. Isso sempre causa em nós uma tristeza. A cruz não é coisa muito agradável. A cruz sempre faz a gente querer fugir dela. Para entender o tanto que a cruz é desafiadora, vão comigo na segunda leitura da carta de Paulo aos Filipenses, versículo 18. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando. O repito, Chorando. Chorando. Paulo chora ao dizer que há muitos por aí que se comportam como Inimigos da cruz de Cristo. Como é que é alguém que é inimigo da cruz de Cristo? São aquelas pessoas para as quais o fim deles é a Perdição. Versículo 19, atentos. O fim deles é a Perdição. O Deus deles é O estômago. A glória deles está no Que é vergonhoso. E só pensam. Nas coisas terrenas. Tem gente assim hoje em dia? Nós somos assim hoje em dia? O fim nosso, a perdição. O nosso Deus é o estômago. Toda hora quer comer, quer sentir prazer, satisfação, desejo. Transforma a pedra em pão, lembra? A glória está no que é vergonhoso. Só pensa nas coisas terrenas. Pronto, volta ao Evangelho. Jesus subiu para rezar, versículo 29. Enquanto rezava, o evangelista Lucas insiste que a ida de Jesus para o Tabor é para rezar. Enquanto rezava, leia. Seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. É para isso que reza, para ser iluminado. Essa é a finalidade da oração. Iluminar, clarear, esclarecer aquilo que lá embaixo, no batente, está difícil de entender. Lá no enfrentamento da vida, da missão como pai, mãe, esposa, esposo, na sua profissão, na sua vida, está difícil? Sobe a montanha, reza e a oração ilumina, torna claro as coisas. Faz você enxergar as coisas às claras. Mas não só, não é qualquer reza, é uma reza que tem uma fonte específica, decisiva. Versículo 30. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram Revestidos de glória. Olha aqui. Revestidos de glória, espere lá. Moisés e Elias é o apelido do Antigo Testamento. É uma forma carinhosa de falar da Bíblia do Antigo Testamento. Moisés representa a lei, Elias representa todo o resto, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, todo o resto do Antigo Testamento. Então dizer que Jesus estava conversando com Moisés e Elias, é o mesmo que dizer assim, seu filho dizer, sua filha dizer, pai, eu fui lá no quarto, a mamãe estava conversando com a Bíblia. Então dizer que Jesus estava conversando com Moisés e Elias significa
que a oração de Jesus tem como base dialogar com a palavra de Deus. Ele mesmo é a luz, ele mesmo é a palavra de Deus que se fez carne. Mas ele conversa com a palavra de Deus não em vista dele. Ele conversa com a palavra de Deus. Ele é mais do que o livro. Nós não somos a religião do livro, diz Bento XVI. Nós nos relacionamos não com um livro, nós nos relacionamos com uma pessoa. Quando nós abrimos a Sagrada Escritura, lá dentro nós encontramos uma pessoa, Jesus, o Verbo vivo, a palavra viva de Deus, e a partir de Jesus entendemos o resto. Tudo é esclarecido a partir de Jesus. Jesus conversa com a palavra, e conversa um tema tão desagradável para Pedro, Tiago e João. Vamos? E conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pronto. A gente veio para a missa, passando por tantos problemas lá em casa, chego lá na missa, qual foi a leitura? A leitura foi Deus falando que as dificuldades que eu estou enfrentando lá, no meu batente, eu preciso voltar para lá e enfrentar com mais vigor ainda. Eu vim para a missa, querendo fugir do problema, e Deus falou para mim, volta, desce da montanha, enfrenta. Eu vim para a missa esperando que o padre fizesse uma pregação mimosa, adocicada. E o padre, a pregação do padre foi firme, apresentou-me as realidades que eu preciso enfrentar, o que eu vou sofrer, o que eu vou enfrentar, a entrega que eu tenho que fazer, a morte e o sofrimento significa a doação que nós temos que fazer, enfrentando a realidade no casamento, na família, no trabalho, na nossa missão no mundo. Amém? Conversar com uma palavra que fala do que eu tenho que enfrentar. Não é uma fuga. Sabe aquele tipo de gente tonta que transformou a Bíblia em jogo de baralho da cigana? Eu estou passando uma dificuldade. Fecho o olho e vou abrir a Bíblia para ver que palavra ela me dá sorte. E eu abro lá, numa passagem que diz para mim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Piada, né? Só para... Eu fecho a Bíblia e falo, não é essa, não é essa, não é essa. Eu quero outra palavra. Vamos lá? Pedro, Tiago e João, quando escutam essa conversa de Moisés e Elias com Jesus, perdem o humor. Vamos ler? Versículo 32. Olha onde foi parar os bichos. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Sono. Ô turminha custosa. Está sempre com sono. Está com sono aqui em cima do monte da transfiguração e vão dormir no monte das oliveiras. Lembra? Na noite da agonia de Jesus, Jesus dá uma bronca. Será que vocês não podem vigiar comigo ao menos 1 hora? Esse sono, você não deixe de entrar depois no site do Vaticano e ouvir a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, hoje na praça. Uma coisa extraordinária. O Santo Padre desenvolve uma reflexão belíssima acerca do sono do mundo, da letargia em que nós estamos. Cada um querendo uma rota de distração, uma rota, subir para a montanha para distrair, pegar o celular. O sono nosso hoje é o sono da alienação, está sempre distraindo, está sempre fugindo da realidade. O sono representa tudo aquilo que tira você da sua missão de enfrentador da missão, da vocação que você recebeu, da unção que você recebeu para enfrentar a missão no mundo. Quando Jesus ressuscita,
no domingo da Páscoa, os discípulos estão num sentimento de fracasso. 2 deles resolvem ir embora para Emaús, lembra? No caminho de Emaús encontram um estranho que entra no caminho, dão uma bronca nesse estranho e diz: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus diz para os 2 discípulos: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava-lhes tudo que o Filho do Homem deveria ser rejeitado, sofrer e ressuscitar. É a mesma lentidão que acompanha os discípulos aqui na montanha, vai estar no Horto das Oliveiras e vai estar também no domingo da ressurreição. Despertemo-nos desse sono, dessa letargia que faz a gente fugir do enfrentamento da vida. Vamos ver? Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: bradem: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Espere lá. Se você dormiu na missa, a hora que você desperta, mesmo tendo ido à missa, vai voltar para casa sem saber o que está falando, sem saber o que aconteceu. É isso com Pedro. Pedro dormiu na hora da homilia. Jesus conversando com Moisés e Elias é o mesmo que dormir na hora da homilia. Desperta e não sabe o que está falando. O próprio texto vai dizer que Pedro não sabia o que estava falando. Quando Pedro propõe que Jesus não queira descer a montanha, Pedro está sofrendo aquela tentação que o diabo apresentou para Jesus domingo passado. Subiu ao monte, mostrou a glória dos reinos do mundo e falou: vamos ficar aqui? Se está bom para mim aqui em cima da montanha, lasque o resto. E Pedro propõe um absurdo. Ele não tem o discernimento. Ele que lá embaixo professou que Jesus é o Messias e ele não é um profeta, agora ele põe Jesus na mesma tenda, no mesmo nível dos profetas. Quando Pedro diz: vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para ti, Pedro está pondo Jesus no mesmo nível da linhagem profética. Pedro está negando a identidade do Messias. A tenda de Moisés qual é? É a tenda da lei e da promessa que, se observar a lei, vai conquistar a terra prometida. A tenda de Elias qual é? É a tenda da pregação da palavra, porque o povo conquistou a terra, ficou rico, conquistou tantos bens, mas abandonou a escuta de Deus. Então é uma promessa, aquela de Abraão, nosso pai da primeira leitura, é uma promessa que Deus cumpriu, mas o povo não cumpriu, abandonou. Lembrar que Moisés e Elias são 2 figuras do Antigo Testamento que foram, como Nossa Senhora, levados para o céu em corpo e alma, que não conheceram a corrupção da carne. Moisés e Elias são grandes figuras, mas Jesus é maior. Quem reza a semana toda, Jesus é maior que Jonas, Jesus é maior que Salomão, lembra? Está aqui quem é maior que Moisés, quem é maior que Elias. Pedro tenta abrigar Jesus, diminuir a missão de Jesus e dizer: se tem cruz pela frente, diminua o seu plano, diminua a sua ambição para nós, a gente se conforma com menos. Só que a tenda de Jesus não está no mesmo nível da tenda de Moisés e de Elias. A tenda de Jesus é
a cruz. Essa é a tenda, que não é só dele, é do novo Israel, é da igreja. É debaixo da cruz que a igreja encontra um abrigo de salvação. A tenda de Moisés era prometendo uma terra prometida. A tenda de Jesus não promete, mas dá-nos o reino dos céus. É maior? Infinitamente maior. Infinitamente maior. É uma tenda aberta para sempre. Na verdade, Ele mesmo é a tenda. E quem se abriga nessa tenda que é Jesus, se transforma também numa tenda do Espírito Santo. Não é bonito isso? Que evolução! Quem se abriga, quem se esconde no abrigo do Altíssimo, se torna um abrigo do próprio Deus. Templo de Deus, santuário do Espírito. Mais do que, volta à segunda leitura, versículo 20. Olha que coisa impressionante, carta de Paulo aos Filipenses. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Olhe para a cruz. Ele transformará o nosso corpo humilhado em um corpo glorioso. Portanto, não sejamos inimigos da cruz de Cristo. Não sejamos. A nossa glória, o nosso fim, o nosso Deus, e não são as coisas terrestres. Nós somos, já falei para os irmãos e irmãs, a definição maravilhosa que Bento XVI dá, na ciência que Bento tem de pesquisa, o conceito de paróquia. O termo paróquia vem do grego, que significa acampamento de estrangeiros. Nós temos as mesmas condições dos refugiados da Ucrânia. Somos acampados, somos cidadãos do céu. Aqui é sempre provisório. Por mais que a gente conquiste ou que a gente passe privação, tudo aqui é acampamento provisório. Somos cidadãos de uma realidade maior do que esta. Voltemos ao Evangelho. Veja que dramática situação. Volte comigo ao versículo 32. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Olha o que Lucas confessa. Pedro não sabia o que estava dizendo. Posso fazer uma pergunta bem desagradável, pesada? Quando você reza, quando você conversa com Jesus, você tem noção do que você está falando? Tem noção do que você pede a Jesus? Vamos? Versículo 34. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem, leia, que os cobriu com sua sombra. Cobriu com sua sombra, porque a fé supõe pôr sua confiança em Deus e deixar Deus ter o controle. O controle não é meu, não é seu, é dele. A sombra que cobre Pedro, Tiago e João é a mesma que o arcanjo avisa Nossa Senhora. Ela diz: como é que eu vou ficar, mãe? O anjo diz: não, Maria, isso não é coisa de homem não. O Espírito te cobrirá com sua sombra. Maria, o controle não é seu, Maria. O controle é dele, entendeu? O controle é dele. Amém, igreja? Levanta a mão comigo para o céu e diga: o controle da minha vida, do meu destino, da minha missão, é é dele, nas mãos dele.
nas mãos dele. Eu confio. Eu confio. Amém. Amém. Mas o Divino Pai Eterno dá uma bronca em Pedro. Vamos lá? Veja. Pedro não sabia o que estava dizendo. Verso 34. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo. Lá em cima era sono, agora é medo. Ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Nós temos sempre um diacho de um trem que tira a gente da inteireza da relação com Deus. Sempre tem um trem atrapalhando a nós. Ou é sono, ou é medo. A gente precisa, vou ensinar, a gente precisa aprender a subir a montanha para poder descer a interioridade nossa e permitir que aqui dentro de nós o Espírito Santo vença tudo quanto é encrenca que tira a gente do foco, da luz, da meta de Deus. Sono ou medo. Versículo 35. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: brada igreja. Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Espere lá. Divino Pai Eterno perdeu a paciência com Pedro e conosco. Você que é esposa e esposo, pai e mãe, ou mesmo os filhos, você vai falando para o pai, para a mãe, para o filho, para a esposa, para o esposo. Aí um certo dia o trem altera e você diz assim: cala, escuta, senta aqui que eu vou te falar, escuta. É isso que o Divino Pai Eterno está falando para Pedro. Pedro, cala, diacho, sossega, diacho, escuta, Pedro. Subir a montanha, rezar, transfigurar, mudar a visão para escutar. É para isso que nós subimos a montanha todo domingo na missa. Se você sobe a montanha, vem à Santa Missa e você não sai com uma visão purificada e recuperada a qualidade da sua escuta, não escuta de qualquer porcaria, das mensagens fraquinhas e melosas do WhatsApp. A escuta é a escuta de Jesus, o Filho amado, o escolhido, que o próprio Simão confessou lá embaixo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Divino Pai Eterno diz: olha, Pedro, este é que é meu filho, ele é o escolhido. Pedro, aqui na montanha, Pedro, eu te dou o maior de todos os dons. Eu te dou o meu filho amado para falar com você. Escuta, Pedro. Nessa montanha, o Divino Pai Eterno nos dá o que Jesus também vai dar na montanha do Calvário: sua vida. Bonito, né? Subir a montanha para receber do Pai Eterno o maior dom, Jesus. O que é que nós procuramos na religião? É vossa face que eu procuro, Senhor, não me escondais a vossa face. Cantamos no Salmo 26 hoje: Senhor, é vossa face que eu procuro. Quantos desgraçam a sua vida de fé procurando um Deus para ganhar coisas? E quanto mais rezam, menos tem Deus na vida, porque procuram Deus por causa das coisas e não procuram a face de Deus. Hoje, você pode pegar, com a autoridade do Espírito Santo que te habita, com a autoridade da unção que você recebeu no dia do seu batismo. Você recebeu duas unções: uma antes do batismo, a unção pré-batismal, e outra depois do batismo na água, a unção do crisma. Você recebeu duas unções, e com essa autoridade que você tem de gente ungida, de gente do Espírito Santo, eu te convido essa semana
para você, quando você for rezar, pegar a palavra de Deus, põe a mão na sua cabeça e com autoridade sua fala: mente, cala um pouco, cala. Põe a mão no seu coração e fala: coração, sossega, cala, escuta. Comece a ter autoridade sobre você. Às vezes a gente precisa falar também para a carne da gente: minha carne, cala, sossega, sossega, escuta. Amém? Amém. Assim a gente desce da montanha com 2 comandos difíceis, minha gente. 2 comandos: escutar e obedecer. 2 coisas dificílimas na cultura do mundo de hoje, no cristianismo de hoje, no catolicismo de hoje. Escutar e obedecer. Que descida dessa montanha, hein? Termina assim o texto, versículo 36, juntos. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto, porque não era mais tempo dos discípulos ficarem falando. Agora é tempo de não só escutar e obedecer. Entre hoje nessa montanha, põe também sua cabeça dentro das nuvens. Deixa o Espírito Santo te cobrir com sua sombra e limpar sua visão da fé, limpar seu ouvido, limpar suas forças agitadas e inquietas e devolver a você a graça da escuta e da obediência. Incline a sua cabeça, feche os olhos, deixe Deus ter o controle e fale para Jesus que você crê firmemente na autoridade dessa palavra, que você aceita Jesus como o Filho amado, o escolhido, que você vai escutá-lo e obedecê-lo. Reze na intimidade do seu coração. Fale com Deus. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Oh, Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.